Creia que Deus faz. Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Ele faz. Corra para os pés dele. Não tenha limites para agradar ao Senhor. A bispa disse uma frase aqui em Kissimmee e é verdade. Ela falou assim: você só quer tanto uma coisa quando você está disposto a passar uma noite inteira clamando por ela. E é verdade. Você quer tanto algo. Você só mostra que você quer tanto algo, com tanta força, quando você está disposto a passar uma noite inteira clamando por aquilo, gritando por aquilo. Quando você está disposto a passar não sei quantos dias em jejum para que Deus abra e te dê uma luz em relação àquilo. Aí você realmente quer algo. Vamos orar ao Senhor e consagrar o nosso período das mulheres em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, pedindo ao Senhor ajuda. Senhor, a primeira coisa que eu faço quando abro os olhos é pedir ajuda. Senhor, me ajuda a vencer todos os dias, a dar as respostas certas, a tomar as decisões certas, a seguir o caminho que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda, Senhor. Derrama sobre nós a tua misericórdia e o teu poder. Seja conosco, meu Deus, em todo momento. Que a palavra venha e divida a alma e espírito e nos traga entendimento. Que a palavra nos dê, meu Deus, o entendimento de como lutar e de como vencer. Em nome de Jesus. Coloque as suas palavras na minha boca. E nos ajude, meu Deus, a compreender toda a fala do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Você sabe que quando você lida com a fé e você quer gerar um testemunho, esse testemunho só pode ser gerado pela fé. Testemunhos não são gerados por força no braço, por capacidade mental, por capacidade intelectual, por você ir e abrir algumas portas. Eu mesmo estou indo e abrindo algumas portas. Eu estou fazendo dessa forma. Eu que estou desbravando o caminho. Testemunhos não acontecem assim. Testemunhos são gerados por fé, única e exclusivamente por fé. Você vai ter uma história e o Espírito Santo só pode contar a sua história de acordo com a sua fé. Você só pode ir e contar dos grandes feitos do Senhor pela fé. E a fé é a certeza daquilo que nós ainda não vimos. É a convicção de esperar em Deus. Eu espero no Senhor. Então, essa palavra agora eu começo com o Salmo 27. No versículo 13, que diz assim, ó. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Davi, aqui nesse salmo, está nos dizendo algo que mudou a vida dele. No momento em que ele estava vivendo aquilo, certamente muitas coisas não faziam sentido. Mas aqui, ele está nos passando uma mensagem que mudou a vida dele e muda a vida de tanta gente até hoje, porque Davi, nesse salmo, pregava para ele mesmo. Tem uma outra versão, uma outra tradução que diz, pereceria sem dúvida. Acha para mim, Jonatas, por favor? Pereceria sem dúvida se não cresse que veria o Senhor, as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Ele vai encontrar para mim, para colocar para você.
pereceria, fracassaria, não teria sucesso, secaria em vida, se eu não cresse que veria o Senhor agir ao meu favor. Se eu não acreditasse que o Senhor ia agir sobre aquilo que eu precisava. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida. E aqui, ele diz o quê? Eu só não pereci porque criei. Eu só não fracassei porque acreditei. Eu só não fui tragado pelo mal. Minha família não foi destruída porque eu criei. Porque eu esperei, porque eu aguardei. Tem gente com muita pressa. Para de ter pressa. Às vezes a gente quer as coisas muito rápido, mas eu estou orando, Senhor, mas eu estou buscando, meu Deus. Quantos anos nós vemos esses heróis da fé aguardarem no Senhor? Quantas vezes José, dentro daquela prisão, deve ter pensado, meu Deus, o Senhor virou as costas para mim. Eu fiz algo para o Senhor não se lembra de mim. Quantas vezes... Quanto tempo muitos deles ali tiveram que esperar no Senhor e aguardar que o Senhor agisse em favor deles. Quanto tempo Davi esperou até ser consagrado rei, até ele receber uma promessa e depois ser consagrado rei. Como? Quanto tempo, quantos anos vivendo uma perseguição sem fim de Saul. Aquilo lá não parava, se escondendo, morando em cavernas. Eu recebo uma mensagem, uma promessa de que eu vou ser rei. Fui ungido a rei, que Deus me escolheu. E eu fico vivendo em cavernas, em lugares, extremamente inabitáveis. É essa a promessa do Senhor? É para isso que o Senhor me chamou? É dessa forma que o Senhor vai me abençoar? Não. Porém, o salmo dele, aqui... Ele cria que veria o Senhor. Ele acreditava que, por crer em Deus, ele não pereceria de forma alguma. Esse salmo de Davi é como se ele olhasse para nós e dissesse: espera, acalma, descansa. Entrega nas mãos do Senhor. Há coisas que você não tem o poder nem de agir, nem de colocar as mãos. Há coisas que são para você orar e clamar. Há milagres que a única coisa que você pode fazer é clamar aos céus e esperar, crendo que não vai perecer no meio do caminho. Por que às vezes a gente encontra tantas pessoas que tinham promessas incríveis, que vinham fazendo um bom trabalho, que agia até condizia assim com a vida na fé? Por que muitas vezes a gente vê essas pessoas que estavam num bom caminho perecendo, parando no meio do caminho? Não creram. Creram e colocaram a Deus do tamanho de um homem. Deus não pode fazer isso. E no momento da angústia, e no momento da dor, e no momento da dificuldade, e no momento em que o mal se levanta, qual a primeira atitude da pessoa? Correr para Deus, correr para o santuário, dobrar os joelhos e clamar aos céus, pedir oração, unção. Não, vamos atrás de formas humanas para resolver isso. Tudo o que uma pessoa dessa consegue são resultados humanos, que são falhos. Humanos são falhos, traidores, esquecidos, manipuladores, mentirosos. Humanos que, inclusive crentes. Ah, mas é todo mundo muito ruim? Se você não lutar contra a sua natureza carnal, isso vai expandir. Isso vai ficar pior. Nós lutamos todos os dias contra a natureza carnal, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas muitas coisas que não está nas nossas mãos, nós não temos poder de decisão, está na mão de ímpio às vezes. E se não orarmos para que Deus vá lá e toque no coração daquela pessoa, para que Deus sopre os nossos nomes, para que Deus se lembre de nós, quem vai fazer? Quem vai se lembrar? Quem é
que vai se importar? Quem? É Deus. Pessoas que perecem no meio do caminho decidiram pensar bobagens. Se esqueceram da onde Deus as tiraram. Não persistiram, não correram caminho. Se entregaram ao que estavam sentindo. Davi, você acha que Davi não tinha medo? Não tinha fome? Não tinha frio? Será que Davi não tinha aqueles dias que ele pensava, não, tudo deu errado. Deus está mandando eu voltar. Deus se arrependeu de ter me ungido como rei. Deus não me quer mais ali. Não é possível, eu vou me entregar mesmo. Agora eu vou, chega. Será que não teve dias dele parar e pensar assim? Deus se arrependeu. Deus tem outros planos para mim. Olha quantos anos isso tem demorado. Mas Deus não se arrepende e Deus não volta atrás. Porém, Davi pregava para nós, hoje em dia, inclusive. Acho que Davi nem imaginava que aquele salmo que ele estava pregando, que ele estava simplesmente orando, ele não estava pregando, ele estava orando. Ele só estava falando com os céus, escrevendo ali. Eu acho que ele não imaginava que tantas pessoas hoje se agarrariam nele. É como se Davi olhasse para nós e dissesse assim, espera, tenha paciência. Ah, mas está demorando. Eu acho que os valentes e os heróis da fé, se olhasse a geração de hoje em dia, matava todo mundo. Na primeira reclamação, acho que Deus está demorando, vai morrer, tchau. Acho que Deus não se lembra de mim, morre você também. Ele ia matando todo mundo. Porque não se pode ser um valente na fé sem perseverança. Não se pode ser um valente na fé quando vem testes diante de você e você reprova, teste a teste. Tem gente que ela é forte, ela é firme, ela fala da palavra até o dia do teste. Chegou o teste, ela desaba, ela perece. Deus não pode agir dessa forma. Deus não age dessa forma na nossa vida. Quando nós passamos para Hebreus 11, depois eu peço que você leia Hebreus 11 inteirinho, que você vai ver assim, aquilo se não emocionar e não tocar o profundo da sua alma, você precisa de um renovo do Espírito, que fala da fé daquele povo. Como o louvor que tocou nesse domingo agora. Eu geralmente não gosto muito de louvores que me parecem, não sei, talvez esteja enganado, mas me parece que esse louvor é um pouco mais antigo. Eu geralmente gosto de uns louvores mais novos. Mas a letra do louvor dizia tudo. Cadê aquele povo que ia enfrentar os leões, mas com a convicção? Cadê aquele povo que vagava no deserto? Cadê aquele povo que mesmo em prisões cria que Deus faria um grande milagre? Cadê o povo que mesmo em prisões cantavam, mandava a gente se alegrar? Alegrem-se, alegrem-se. Sem motivos para ter alegria, eles falavam para se alegrar. Cadê? O povo que não retrocedia de jeito nenhum. Aquele povo que saía pregando a palavra, apanhava da população, todo mundo batia, machucava, botava eles para fora. Eles levantavam, sacudiam a roupa. Senhor, nos dê mais força e mais coragem. E continuava seguindo. Você não vê um voltando e falando assim, eu não quero saber disso. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui não dá certo não. É uma furada falar de Jesus. Cadê? Cadê? A próxima geração, se essa geração não se levanta, mulheres, isso é um papel muito importante nosso. Se essa geração de mulheres não se levanta para mostrar para os filhos o que é uma fé de verdade, eles nunca vão acreditar em Deus. Não ache que os seus filhos vão para a igreja porque você manda, porque vai chegar uma idade em que ele não vai mais. E ele não vai mais obedecer você. Ah, mas ele vai me desrespeitar? Eu lidei com crianças na escolinha, vi aquelas crianças crescerem e irem para o trabalho jovem que eu também estava, e eu vi mães perecendo com alguns, já cedo. Cedo, mães de crianças de 12,
13 anos, já não conseguirem mais levar as crianças, porque são crianças ainda, para a igreja. Eu atendi mães que me pediam para falar com seus filhos, para que esses filhos fossem no trabalho jovem, quisessem estar na igreja. Não ache. Essa geração de mulheres precisa ter um avivamento profundo. Crer que se ela parar, dobrar os joelhos e orar e consagrar as suas coisas e ir para o santuário e clamar nesse propósito com força e passar os períodos que tem que passar na madrugada. Cadê a geração de mulheres que se levantam e vão para a madrugada clamar por suas famílias, por seus filhos? Cadê a geração de mulheres que colocam as crianças dormindo nas cadeiras, nos bancos? Porque banco de avião, criança dorme. Mas cadê a geração de mulheres que colocam aquelas crianças em colchãozinhos? Como a bispa conta a história da mãe dela, que colocava as crianças tudo no porta-malas e ia orar. Cadê? Cadê a geração de mulheres que ensinam a palavra para suas crianças? Para criar a próxima geração e levantar aquele povo? Cadê? Cadê a geração de mulheres que fica ao redor da família, vigiando? Se eu não estou enganado, é uma palavra, é a Zilpa, se eu não estou enganada com o nome dela, que fez isso quando toda a família dela foi morta. E ela ficou ali, vigiando para que os animais e as feras não devorassem os seus familiares, porque ela queria um enterro digno para eles. E ela ficou ali, enfrentando as feras, não deixando chegar perto do corpo de quem ela amava. Cadê? Aonde estão essas que se levantam como Débora e olham para uma situação? Você acha que Débora teria a oportunidade de olhar e falar assim: não tem nada a ver com isso, esse não é meu papel, eu não vou fazer nada com isso? Ela morreria junto com todo mundo, ela pereceria junto com todo mundo, ela teria problemas como todo mundo. Cadê? Às vezes eu atendo mulheres e eu digo isso para elas, e quando elas falam para mim assim: mas meu marido, ele não quer, mas meu marido, ele não é cristão, mas meu marido, ele não quer ir para a igreja, então e tal. Eu falo assim: você, levante-se você. Basta uma coluna numa casa. Levante-se você. Você tem exemplos e mais exemplos na palavra e de uma liderança que é feminina, que se levantou, que começou com uma mãe de joelhos, que começou com a dona Dirce, de joelhos, clamando pela família. Foi ela que foi clamar, era ela que ia para a igreja. Ela não ficava: é porque ele não quer ir comigo, é porque ele não ora também, é porque ele não ora para os filhos, ele não estende a mão para os filhos, ele não faz, eu faço. Aí depois, pega a bispa, que se levanta: é porque ele não quer ir, é porque ele não quer fazer isso, ele... Não, eu vou, eu me levanto. Cadê essas mulheres que se levantam e dizem assim: ninguém vai comigo, eu vou. Ninguém vai fazer, eu faço. Eu vou, eu busco. Se tem uma coisa que muda questões espirituais, é agir de forma espiritual, sobrenatural. Quando você lê Hebreus 11, lá fala que Sara creu. Aí você fica pensando: Sara creu? Será que é a mesma Sara que eu conheço? É a Sara incrédula, que não acreditava? Será que é a mesma Sara que se precipitou? É a mesma Sara que deu risada? Será? É a mesma Sara que questionou? É ela lá. Está lá em Hebreus 11. Ela foi lembrada por como ela termina. Não com a jornada dela, mas pela fé que ela exerceu, porque ela também precisou acreditar que aquela gestação ia até o fim. Ou você acha que tinham ultrassons? Vamos lá, vamos ouvir o coração do bebê. Vamos fazer um ultrassom e ver esse bebê, se ele está saudável, se ele está bom. Não tinha nada disso. Era crendo mesmo que aquilo era de verdade.
e que aquilo iria até o fim, de forma saudável e sobrenatural, que o mesmo Deus que tinha começado, terminaria. Sim, essa nossa história, a história de Sara, foi contada de acordo com a fé dela. Nossa história é contada de acordo com a nossa fé. E nós conseguimos gerar testemunhos, todo mundo gosta hoje, né? Gerar um testemunho dói, dói mesmo, dói. Mas dói por quê? Porque são pessoas resilientes, que pereceriam se não cressem que o Senhor estava agindo em favor delas. Que pereceriam se não cressem que o Senhor viria em favor delas. É isso. Ter fé é mais do que dizer que tem fé. Ter fé é mais do que dizer que eu creio, Deus vai fazer, Deus vai agir. Eu tenho promessas, eu tenho milagres. É mais do que isso. Fé é mais do que isso. É diante de um embate, de uma situação, é ser jogado na cova dos leões e crer que sairá dali vivo, sem um arranhão. É ser jogado na fornalha e crer que sairá de lá sem um pelinho queimado. É isso. Essa é a fé. Há dias que você até pode acordar mais cansado, mais sobrecarregado. Às vezes acontecem coisas e vem aquela preocupação. Como que eu vou resolver? Como que eu posso fazer isso? Todas as vezes em que eu me pego com a mente muito agitada, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu posso organizar isso? Tal. Eu paro um pouco e falo, pera. Para. Deus vai agir de alguma forma. Deus vai fazer. O que eu tiver que fazer, a minha oração é sempre essa. Senhor, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas, por favor, faça a sua parte. Porque o Senhor entra em ação. Em Gênesis 16:1, diz assim, ó. Sarai, mulher de Abrão, não tinha filhos. Sarai tinha uma criada egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão, já que o Senhor não me deu filhos, tenha relações com a minha criada. Se ela tiver filhos, serão meus. Abrão concordou com a proposta de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, deu a sua criada egípcia Agar por mulher de Abrão, seu marido. Isso ocorreu depois de Abrão ter habitado por 10 anos aqui na terra de Canaã. Eu paro, não preciso ler o restante, eu só queria que você visse o que foi que ela fez. Você já conhece a história dela, mas eu trago novamente. O que foi que essa mulher fez? Ela pegou a criada, entregou para o marido, porque precipitada, não agiu pela fé. Foi incrédula. Ela não foi só precipitada, ela foi incrédula. Ela foi sem visão. Ela chegou num nível de esgotamento que ela não tinha mais aonde se agarrar. O espírito dela já estava muito abatido para combater a carne dela. A alma venceu. Foi isso que ela fez. Quando ela agiu dessa forma, não tinha mais fé nenhuma. Quando chega um embate diante de nós e nós agimos de forma humana, nós pegamos uma Agar para resolver algo que é espiritual, não tem mais fé nenhuma. Toda vez que você vai em busca de um Ismael, toda vez que nós vamos em busca de uma Agar para resolver algo que só Deus pode fazer, que só Deus pode resolver, que só Deus pode curar, que só Deus pode falar, que só Deus pode tocar, seu resultado será Ismael. Nunca, não creia, não acredite nisso, que o resultado com a tentativa de solução com Agar será Isaac. Nunca. Você nunca vai ter um Isaac usando uma Agar. Nunca. A promessa nunca vai poder ser cumprida na sua vida enquanto Agar estiver na história. Quem é a Agar da sua vida agora? Quem é a Agar? Agar pode ser um amigo, Agar pode ser uma empresa, Agar pode ser um tratamento, Agar pode ser tantas coisas.
E eu não estou aqui dizendo para você não ir, não fazer. Você tem que ter a direção do Espírito Santo e saber qual foi a direção que Ele deu a você. Mas Agar pode ser muitas coisas na sua vida. Muitas. Agar pode ser um divórcio. Agar pode ser pegar alguma coisa com as próprias mãos. Agar pode ser sair de um lugar e ir para o outro sem direção nenhuma. Tudo tem que ter direção. Agar pode ser um casamento só para curar uma carência, só porque o tempo está passando. Isso é uma Agar que vai gerar um Ismael. E não era Ismael que Deus tinha para eles, era Isaque. Deus tem Isaques para nós. Deus tem o filho da promessa, que é Isaque. Qual é o Isaque da sua vida? Qual é a grande promessa desse ano, de 2026? Qual o grande sonho que você esperou uma vida toda para viver? Esse é o Isaque. Quem é o Isaque da sua vida? E você está usando o que para conquistar esse Isaque? O que esse Isaque vai fazer? Como esse Isaque vai chegar? Como esse Isaque será? E o que você tem usado para o Isaque chegar? Sara teve uma atitude comum na época Sarai. A atitude dela foi comum. E se você quer resultados que não sejam comuns, sua fé precisa deixar de ser comum. Eu fico me lembrando, algumas vezes, eu me lembro de como eu comecei na igreja, e aí eu vou ouvindo as histórias de pessoas internas que estão ao meu redor e vejo uma grande semelhança com a minha. Todos aqueles que não tiveram limites, objeções, que não tiveram a sua opinião própria, o que o seu corpo estava pedindo, que não obedeceram o que o corpo estava pedindo naquele momento, o que a carne estava pedindo naquele momento, permanecem até hoje, estão indo de vitória em vitória, de milagre em milagre, estão sempre alcançando níveis maiores. Eu fico lembrando da época que eu comecei na igreja e não havia ninguém e nada que me fizesse faltar de um culto. E não era propósito não, porque eu tinha acabado de chegar. Não faltava, por nada. Nada me fazia não ir. Tá frio, não importa, estou lá. Mas tá chovendo, eu vou do mesmo jeito. Mas eu não vou chegar a tempo, vou chegar atrasada. Muitas vezes saía do trabalho no horário que o culto começava. E eu me lembro de, inclusive, tirar o sapato na rua e ir correndo. Estou dizendo literalmente, tá? Literalmente correndo. Quem me visse parecia que eu estava sendo assaltada. Que eu saía correndo para eu conseguir chegar no culto, porque eu trabalhava numa distância considerável da igreja. Quem é de Rio Preto vai saber, eu trabalhava no shopping. Até chegar na igreja, era longe. A pé é longe. Longe hoje é aqui, né? Mas para quem está ali a pé, é longe. Chegava lá. Chegava, ia direto para o banheiro, botava meu sapato na esquina. Ia direto no banheiro, limpava meu pé, porque eu pegava enchia ai, como chama, Jesus? Aquele monte de papel. Enchia de água, passava no pé ali, botava o sapato de novo e ia para o culto. Não ia faltar. Não vou. E ia no caminho falando, o senhor está vendo, né, senhor? Eu estou chegando, eu estou chegando. E chegava. E aí, tinham clamores na madrugada. Não havia frio que me fizesse voltar para casa. Às vezes, sobrava 2, 3 gatos pingados na madrugada ali. E não havia nada que me fizesse levantar e ir embora. Eu vou ficar. Eu estou aqui. E não ficava lá de conversinha com ninguém, não. Ficava ali, ó, buscando ao Senhor. Quem é daquela época, lembra. Inclusive, tem gente que procura minha mãe até hoje, para falar da época que a gente ficava nas madrugadas. Trabalhava o dia todo, estudava de manhã. E à noite estava no evangelismo noturno. Vou evangelizar. Depois eu tinha outro evangelismo na terça, que era nas faculdades. Ia evangelizar também. Depois, o evangelismo do sábado. Quando eu comecei a trabalhar de sábado, não podia evangelizar. Pegava jornal sozinha. E ia entregar de porta em porta.
Depois que eu saía do trabalho, já que eu não podia evangelizar de manhã com todo mundo, eu deixava o meu jornal separado, porque à tarde, depois que eu chegasse do trabalho, eu saía evangelizando de porta em porta. E assim, é só assim que Deus pode agir. Não há limites. E sabe por que eu fazia isso? Porque minha vida estava ótima, perfeita. Eu tinha muitas oportunidades, o dinheiro não faltava, família estruturada, uma casa de paz e de bênção. Não estava nem perto disso. Era tudo uma confusão. Era tudo bagunçado, doloroso e escasso. Só que eu precisava que Deus me visse. Se Ele não me enxergasse, eu precisava que Ele me visse mesmo, porque se Ele não me enxergasse, quem é que ia me enxergar? Se Ele não fizesse aquilo por mim, quem é que faria aquilo por mim? Quem poderia fazer algo por mim? Quem poderia falar sobre mim? Entrar em ação na minha vida? Quem ia poder me ajudar? Ninguém podia. E aí, você pode ir de interno e interno, para perguntar o que é que eles fizeram para viver hoje, para viver as experiências que eles vivem, para ter a vida que eles têm. Todos têm uma história muito parecida. Não tinha limite. Às vezes, a Iana mesmo já contou, que às vezes ela ia para o quarto e ficava lá sozinha, porque ela estava em jejum, e às vezes a família ia comer, ela ia ficava lá, porque ela estava em jejum. Quantos chegaram dessa forma? Os pais, quando se levantaram e falaram assim, não, vocês não vão para a igreja não, resistiram. Vou sim, eu vou fazer. Você não vai buscar, você não vai ser interno e tal, não sei o quê. Eu vou e vou buscar a Deus. Estão aí, até hoje. Você pode ir de um por um. Cada um tem uma história. E toda vez que eu vejo uma pessoa, não fui porque estava muito frio. Aqui está muito frio. Não fui porque estava muito frio. Logo eu penso, não tem como. Não vai dar. Infelizmente não tem como. Eu quero. Nós, os pastores, nós queremos. Mas não tem como. Então eu não fiz isso porque eu estava muito ocupado e tal. Não tem como. Quanto mais facilidades a pessoa tem, menos fé ela conquista. Então, eu não ajo. Esses dias eu estava também assistindo aquele vídeo, que eu achei muito bonitinho, as crianças, inclusive, do comunicado que a bispa fez logo que a pandemia aconteceu. E ela fez um comunicado às pessoas. E aí eu estava lendo os comentários lá, tem diversos comentários dizendo assim, puxa, bispa, se eu tivesse ouvido a senhora, se eu tivesse seguido o que a senhora falou. Tem um lá que diz assim, bispa, eu fui uma das pessoas que deixaram de ir. E eu me arrependo até hoje. Tem comentários e mais comentários. Todos os que não deram ouvidos para algumas situações e permaneceram firmes, você via que era um povo assim sedento e fiel, colhem até hoje benefícios do Senhor. Todos. Todas as vezes em que eu vejo alguém ir atrás de um agar, todas as vezes eu já sei. Eu posso não declarar para o mundo espiritual, não dar legalidade, mas eu já sei. Minha querida, todas as vezes que você for atrás de um agar, o seu resultado será Ismael. Todas as vezes que você for em busca de uma solução humana, de uma saída que um humano pode dar a você, que é limitado. Todas as vezes em que você for em busca de uma saída humana, o seu resultado será humano e tende a falhar. Mas todas as vezes em que você cala as vozes de tudo, eu já vi situações acontecerem, como essa da pandemia mesmo, quando estourou a pandemia e virou aquele pampeiro, e todo um falando daqui, o que vai acontecer, vai fechar, não vai fechar a escola, não vai e tal. E todo mundo perguntando e tal, eu vi a bispa parar, todo mundo silenciar, todo mundo falou assim, parou. Agora,
É momento de buscar a Deus. Fim. Acaba essa conversinha aqui agora. Se todas as vezes que você enfrentasse uma situação, você olhasse para aquilo e dissesse assim, opa, diabo, eu não vou ceder para isso, tá? Eu não vou me curvar. Se todas as vezes nós agíssemos como Neemias, eu estou num grande projeto e eu não posso parar. Por que eu deveria parar para descer aí para falar com vocês? Por quê? Eu estou num grande projeto e eu não vou parar. Aí sim. Aí você consegue atingir o espiritual. Aí você rompe essa bolha do céu. Parece que cada vez mais os milagres estão cada vez mais difíceis de ser conquistados. Por quê? Culpa de Deus, Ele mudou. Não, a fé das pessoas mudaram. A vontade das pessoas mudaram. A energia dessas pessoas mudou. Às vezes a gente gasta tanta energia para falar com um parente, para reclamar, para ligar para pessoas, para desabafar no Instagram, para escrever um texto dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode todas as coisas. Deus do impossível e tal. A gente gasta energia para isso, ao invés de gastar energia para orar. Tem uma moça que congrega aqui conosco, e ela disse uma frase para nós semana passada, que eu vi que todo mundo ficou mexido com ela. Ela disse assim, ela, na oração da madrugada, ela ficou até o final. E eu ainda falei o horário errado para ela. Que eu falei para ela que ficava até as 3 da manhã. Mas 3 da manhã era no Brasil. Aqui ficava até a 1. Não, até as 2, né? É, né? É isso aí, entendeu? Menos 2 horas, entende? E eu falei, a gente fica até as 3 da manhã. E ela falou assim, pois eu vou ficar. E não estava uma madrugada confortável, tá? Fria, gelada, os ares aqui estão desligados, parece que está ligado, muito ligado, entendeu? Tá assim, muito frio, desconfortável. Pois eu vou ficar, ela falou, porque eu passei madrugadas com o diabo tentando roubar a minha vida. Agora eu vou passar a madrugada lutando com Deus. Meu Deus, é isso. Essa é a fé de quem quer vencer. Não tem essa, não, porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo e tal. Todos nós acordamos, todos nós temos compromisso, todo mundo tem coisas a fazer. No dia de Casa Firme, os internos aqui de Kissimmee ficam praticamente 24 horas sem dormir. Todo mundo tem compromisso. E não significa que no outro dia eles não precisam estar cedo, de pé. Tem programa no outro dia, tem coisas a fazer. Mas aquele povo tem lutado com Deus. E se você não luta com Deus, e se você não espera no Senhor, e se você ficar indo em busca da Agar, e a Agar, vamos lá Agar, olha aqui a serva, pega ela, não está acontecendo, vai com ela mesmo, quem sabe Deus não quer, né, que eu tenha filhos a partir da minha serva. Não, Deus tinha uma promessa. Deus tinha promessa para ela, mas o que importa em tudo isso, porque ela pode ter tido as suas dúvidas ali naquele momento, é como ela terminou. Porque ela é citada em Hebreus 11 como Sara creu. A Sara creu, pois ela creu. Olha como ela foi citada ali. O que é que sai de você na hora do desespero? O que é que sai de você na hora da angústia? Na hora da dor? O que é que sai de você? O que é que você fala no primeiro momento que algo se levanta e acontece diante de você? Vamos orar. Ou vamos fazer tal coisa. Lá em casa, todas as vezes em que as meninas chegam, isso é muito raro, graças a Deus, mas todas as vezes em que elas chegam para mim e falam assim, mãe, estou com dor na cabeça, ou estou enjoada, ou uma dorzinha no ouvido e tal, a primeira coisa que é dito, vamos ungir, vamos orar. A primeira coisa, para elas sempre saberem. A gente unge, a gente ora. Depois, eu estou enjoadinha ainda, às vezes come alguma coisa e tal. Então aí a gente dá um remedinho para ajudar, para melhorar. Mas a primeira saída é o Senhor.
Aqui no domingo, a água, antes do culto começar, faltou. Os canos congelaram, aí faltou água. E antes de ligar para qualquer lugar, para qualquer instituto de água, de não sei o que lá, antes de fazer isso, a primeira ação tem que ser oração. Porque Deus te dá saída naquela oração de forma sobrenatural. Deus usa pessoas para ter mente, para pensar da maneira correta e agir da maneira correta. É na oração que as coisas se resolvem. É orando que as coisas se resolvem. É clamando a Deus que o céu se abre. É clamando a Deus que as coisas podem começar a ir funcionando, caminhando. Talvez não na velocidade que você espera, mas como tem que ser. Em Hebreus 11, 1, 2 diz: o que é fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. A fé é o quê? A certeza de que nós esperamos. Que foi quando eu comecei o primeiro salmo. Espera no Senhor. Espera. Acalma. O que é a fé? É a certeza de que aquilo que nós estamos esperando. Você está esperando alguma coisa que eu sei. Todo mundo está esperando alguma coisa. Você está esperando alguma coisa, um resultado, uma porta aberta, uma gestação, um casamento, uma mudança geográfica, uma mudança espiritual, uma cura na saúde. Eu sei que você está esperando. O que é a fé, então? É a certeza de que isso aí que você está esperando vai acontecer. É olhando para as coisas e não vendo nada, mas dizendo: eu sei, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Eu sei. É ir dormir muitas vezes. Às vezes eu vou dormir e eu termino minha oração assim: eu sei, Senhor, que amanhã a minha vitória vai chegar. Aí não chegou. Mas aí no outro dia eu vou dormir da mesma forma. Eu sei, Senhor, que é amanhã, né? É amanhã que a minha vitória vai chegar. Eu sei, Senhor. Eu sei. E às vezes eu tenho que fazer isso por meses. Às vezes tive que fazer por anos. Às vezes dormia com um fone de ouvido. Eu gravava a minha própria voz, dizendo: eu vou viver isso, eu vou prosperar nisso, eu vou fazer isso. Inclusive casar. Vou casar com o Murilo, vou viver com ele, vou criar família com ele e tal, não sei o quê. Aí o que eu fazia? Eu ouvi um estudo que, se você dorme ouvindo alguma coisa, aquilo entra dentro de você. Falei: ah, é? Pois bem. Peguei na época um MP3, gravei o que eu falava e dormia com aquele fone aqui, ó, no meu ouvido. Aquilo falando a noite inteira para entrar dentro da minha mente, dentro do meu inconsciente, de tal forma que eu ia acreditar. Parece maluco, né? Parece. Mas a fé é a loucura do vencedor. A pessoa cria estratégias para que ela acredite. Ela cria estratégias para que ela possa crer. O que eu tenho que fazer? É isso? Vou fazer. Eu tenho que fazer isso aqui também? Faço também. Chama a atenção de Deus assim? Vou fazer também. É dessa forma. No versículo 2. Pessoas, em tempos passados, deram bom testemunho da sua fé. Será que seus filhos poderão falar isso de você? Minha mãe deu um bom testemunho da fé dela. Meu pai, um homem de fé. Será que se hoje perdermos esses que não recuam por nada, quem que se levanta com a mesma força? Será que temos alguém que se levanta com a mesma força? Será? Essa geração, essa próxima geração, que vai assumir, vai se levantar, precisa ter bons exemplos. Será que nós somos bons exemplos para os nossos filhos de fé? Não só de ouvir falar. Não só daquilo que você fala, mas da forma que você age. Todas as vezes em que eu vejo um impasse ou alguma coisa que eu tenho que resolver, eu falo para as meninas, viu? É assim que a gente resolve as coisas. É lutando. É dessa forma. Às vezes pego as minhas meninas, unjo as mãozinhas delas e falo: vamos, andem a casa toda. Vão ungindo, vão orando, vão declarando pela casa e tal. E
Vejo aquelas menininhas andando e rodando e ungindo e orando e declarando. Esses dias estava saindo, falei, vou ungir a casa e já vamos sair. Aí a Maria, eu falei, espera lá no carro que eu só vou ungir a casa e já vou sair. A Maria fala para mim assim, não, unge a minha mão que eu quero orar também. Isso, minha filha, é assim. Deus ouve primeiro a oração das crianças. Vamos lá. É assim. O que é que seus filhos estão vendo você fazer? De se desesperar. Está se descabelando. Ah, meu Deus, não tem saída, não tem solução. Ou seus filhos estão olhando para você e pensando assim, olha a calma da minha mãe e do meu pai. Por que eles estão tão calmos? É fé. Isso é fé. Onde estão os bons testemunhos de fé? Em Hebreus 11, no versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Então não adianta você dizer que crê no Senhor, que ama a Deus e não acredita que Ele pode te socorrer numa cova de leões, numa fornalha, num problema assim que não tem saída, não tem como. Quando eu digo situações, eu não estou falando coisinhas, eu não estou falando uma briguinha, eu não estou falando uma coisinha, eu estou falando em coisas que ninguém pode fazer. Você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe, que Ele é ilimitado e que Ele é maior do que você e que Ele não se compara a homens. Precisamos crer. E que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Aqueles que vão até Deus e procuram Ele com sinceridade. Sem aquelas orações programadas, quadradas, dentro de uma caixa, mas que vão a Ele com sinceridade, dizendo, estou fraco, estou triste, estou irritado, poderia matar alguém hoje, estou nervoso, estou incomodado, mas o Senhor pode curar todas essas coisas. Quando vê algo que não tem saída e solução, espera isso, que eu vou resolver isso aqui agora. Diabo, sai da minha vida agora. Pega essas crianças, pega essa família, vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor. Adorar o Senhor por quê? Porque Ele vive. É por isso que nós adoramos ao Senhor. Nós vamos buscar o Senhor por quê? Porque sem Ele não tem vida, não tem futuro, não tem sucesso, não tem realização. É por isso que nós vamos. É para isso que nós vamos. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus. E sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Noé ouviu de coisas que aconteceriam. E ele acreditou no Senhor. Foi exatamente o exemplo que eu te dei agora da pandemia. Veio uma liderança, se levantou e falou. Isso vai acontecer assim, assim, assim. Levante-se com força e tal, não sei o quê. Os que creram condenaram o mundo. Hoje pode bater no peito e dizer assim, ó, lembra daquela época? Nós não perecemos. Muito pelo contrário. Crescemos mais naquele momento do que em qualquer outro. Pela fé, aqui, e por ouvir a Deus, quando diz que Noé condenou o mundo, é como nós fazemos quando ninguém vai, ninguém participa, não tem ninguém naquela oração na madrugada, tem só você. Você condena todo mundo ao seu redor. Todo mundo ao seu redor nunca vai poder dizer que você chegou ali por sorte, que você veio de uma família boa, porque você tem estudo, você tem, sei lá, capacidade mental. Nunca, nunca. Inclusive, você vai ter pessoas indo atrás de você perguntando, o que foi que você fez? O que é que você fez? Eu fiquei nas orações quando ninguém ficou. Eu fiz jejum quando ninguém fazia. Eu ia a pé, correndo, descalço algumas vezes para a igreja, porque não queria perder o culto de jeito nenhum. Às vezes chegava na unção, mas eu chegava. Eu estava lá.
É pela fé. Pela fé, Abraão, quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo. Pela fé, mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas, como um estranho, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão estava fazendo o quê? Esperando. E quem tem fé, espera no Senhor. Quem tem fé, aguarda no Senhor. Espera no Senhor. Não espera em um agar. Espera no Senhor, em Deus. É com o Espírito Santo. Quem tem fé. Pela fé, Abraão se tornou pai, embora fosse de idade avançada. E pela fé, Sara pôde tornar-se mãe, apesar da sua idade avançada, pois ela compreendeu que Deus, que lhe fez a sua promessa sem nenhuma dúvida, faria o que disse. Ó Sara aqui. Pela fé, a Sara compreendeu que Deus cumpriria a promessa que tinha feito a ela. Foi pela fé. Deixa eu ver, tá certo essa página? Tá. Abraão estava esperando e Sara creu. E aí eu pulo já, depois leio Hebreus 11 inteiro, porque eu não tenho tempo para ler para você hoje. Hebreus 11, 33. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhes prometera. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram exércitos inteiros recuar e fugir. E isso aqui você pode puxar para a sua vida hoje. Pela fé, é pela fé que você ganha batalhas. A batalha que você está vivendo neste momento, nesse dia, nesse mês, é pela fé que você vai ganhar essas batalhas. É pela fé que você vai conquistar reinos. Meu Deus, reinos podem ser tantas coisas. Seus sonhos, sua família, lugares, uma empresa, outras pessoas, não sei. É pela fé que você vai ser um bom líder e governar com justiça. Governar o seu povo com justiça. Quem que é seu povo? Sua primeira igreja, a sua casa. É pela fé que você governa e guia o seu povo com justiça. Aqui. É pela fé que nós recebemos o que Deus nos prometeu. É pela fé que fechamos a boca de leões. Não precisa ser de uma forma literal. Às vezes você tem um leão que é seu vizinho. Às vezes seu leão é seu parente. Às vezes seu leão pode ser uma lei que se levantou diante de você. É pela fé que nós fechamos a boca dos leões. É pela fé. Pela fé, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. É pela fé que aquilo que hoje está em brasas na sua vida, queimando de uma forma bem ruim, é pela fé que você consegue apagar esse incêndio. É pela fé que você escapa da morte da espada. É pela fé. É pela fé que a sua força e a sua energia volta. É pela fé que até a vontade de orar, o Senhor restitui a você. Você ora mais orando, você clama mais clamando. É assim. Não é, ai, eu não estou com força, estou sem energia, eu estou sem tal. É pela fé que uns se tornam fortes novamente e recebem grande força na batalha. É pela fé que esses se levantam com força que ninguém pode derrubar. É pela fé que você faz um exército inteiro diante de você recuar. É pela fé. Pela fé, essas pessoas fizeram coisas lindas.
Não foi pela capacidade, não foi pela Agar, não foi pela inteligência, não foi pela faculdade, não foi pelo estudo, não foi pela sua carreira de sucesso. Não foi. Foi pela fé. Porque se você pegar, não só os internos, tá? Pega externos. Externos assim que você se inspira neles. Você vê um testemunho dele, você fala, nossa, esse homem aí me inspira. Vai nele e pergunta. Foi a faculdade que você fez? Não, foi a fé. Foi o curso que você fez? Não, foi a fé. Foi o advogado que você contratou? Foi a fé. Se Deus não tivesse intervido, não teria como. Foi pela fé. Foi pela fé que pessoas que hoje são exemplos e de grande sucesso que nós conhecemos por aí, dentro do ministério eu digo, foi pela fé que eles chegaram ali. Eu não me lembro, agora eu não me lembro, de nenhum que chegou lá já tendo alguma coisa, ou já sabendo alguma coisa. Eu vi Deus dar desde capacidade intelectual até coisas materiais. Eu vi Deus formar família em ventres estéreis. Eu vi Deus mudar a vida de uma pessoa do dia para a noite, e ela casar, formar família e seguir a vida em paz. Eu vi Deus curar doenças incuráveis, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Eu vi Deus mudar leis para beneficiar o justo. Eu vi Deus passar os que eram menorzinhos ali na frente de gente considerada grande. Foi pela fé que eu vi funcionários comprarem a empresa e se tornar dono da empresa. Foi pela fé que eu vi hoje, e vejo até hoje, um braço ser restituído. Com todos os movimentos impecável. Foi pela fé. Foi pela fé que nós vemos tantas coisas acontecerem. Gente que chegava a pé, agora de carro, com o carro dos sonhos. Não com o carro que sobrou, mas com o carro dos sonhos. É pela fé que eu vejo gente ser tirada do outro lado do mundo para se encontrar com outras e fazer conexões importantes. É pela fé. E sabe o que esses heróis da fé têm em comum? Com essas pessoas que eu estou falando para você aqui, eles não tinham limites. Hoje o povo, as pessoas, elas são muito limitadas. E não é uma limitação de inteligência, não. Tudo tem um limite para elas. Ou é muito frio, ou é muito quente, ou é muito cansaço, ou é muita dor, ou é muito sofrimento, ou é mais uma doença, mais uma gripe, mais uma dor, e mais isso, e mais um problema, e cada vez mais. Essas pessoas que são limitadas, tudo tem um limite para elas. Nunca, jamais elas poderão viver os milagres do Senhor de forma ilimitada. Esses heróis da fé e esses testemunhos que eu dei para você, o que tem em comum? Falta de limite. Eles não tinham limites. Nada os parava. Nada os fazia recuar. O maior exemplo que nós temos é Jesus. Se você vê e olhar de uma forma, inclusive, carnal, você fala assim, ele era meio rebelde. Porque ele não podia curar no sábado, pois ele fazia questão. Não tinha limites. Ele queria mostrar o poder do Senhor. Ele não podia fazer tal coisa. Se ele fosse para tal lugar, ele ia ser apedrejado. Pois ele ia. Ele estava lá. E o povo levava ele, queria jogar ele lá do monte e tal, não sei o quê. E ele estava ali. Com força e com coragem. Ilimitado. Não havia limites. O amor do Senhor não tem limites. E a sua fé não pode ter limites também. Quando sua fé tem um limite, quando algo para você, eu imagino José falando assim, está muito frio, me tira da prisão. Eu imagino Davi falando, não, Senhor, estou com muita fome, estou com dor de garganta, com tosse. Não quero ficar nessa caverna fria, não. Cadê o meu reinado, o meu trono, minha grande cadeira confortável? Cadê? Não quero. Não havia limites. Não, Senhor, não posso ficar aqui, não vou fazer esse jejum, porque preciso de proteínas. Imagina, Daniel? Senhor, o Senhor me entende. Hoje a frase clássica é essa, né? Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu sou. Você imagina, Daniel?
Deus, o Senhor sabe quem eu sou, né? O Senhor sabe que eu preciso de proteína, porque eu fico fraco sem proteína. Eu fico flácido, fraco, sem mente, preciso de proteína. Não dá. Eu imagino Débora falando, eu não, tem cama para arrumar, tenho roupa para lavar, tenho louça, não tem máquina de lavar hoje, Deus, o Senhor conhece o meu coração, não tem máquina de lavar, vou fazer o quê fazendo isso aqui? Não dá. Eu fico imaginando essas pessoas ali, imagino o povo ali, vamos para a fornalha, fingindo desmaio, aquela coisa, ai meu Deus, à noite eu tô tendo um ataque ali, uma indisposição, meu Deus, e tal. Imagino aquele povo na prisão, ao invés de falando alegrem-se, alegrem-se, chorem, prantem, gritem, se desesperem, porque é muito ruim. Não, esse povo era ilimitado. Esse povo fazia de uma forma assim, sem limites. Eu imagino a Ana dizendo ao Senhor, primeiro, Senhor, eu vou te entregar Samuel, né, meu filho, se ele nascer, faça um voto com o Senhor, aqui. E depois o menino nasce, ela olha aquela carinha, ela sente aquele cheirinho de bebê, que ela sonhou durante tanto tempo. Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu faria, né? Eu faria. Mas é um bebezico, tão pitico, eu não vou ver o crescimento, eu não vou ver isso. Então, Senhor, no meu coração está entregue. Não existe isso. Não existe. Eu imagino Isaac, eu imagino Abraão com Isaac. Quando o Senhor pede Isaac. Não, Senhor, vou fugir. Que é isso? Pega o menino, Sara. Some daqui, foge. Porque Deus nos deu, agora quer matar. Olha lá. Aquele homem silencioso. Nem falar para a mulher ele falou. Você imagina ele contar para Sara? Vamos que eu vou matar o menino. O quê? Eu levei anos para gerar esse menino. Você vai matar ele? Não vai. Não vai. Por isso tem coisa que você não pode falar para sua mulher. Nesse nível assim. Quando Deus fala, tá? Não estou falando para você mentir para ela, não. Mas quando Deus fala algumas coisas que Deus falou, só com você. Deixa Deus fazer. Imagina o desespero daquela mãe. Eu levei anos para ter esse neném. Agora vai matar? Não vai. Não vai. Quieto. Silencioso. Nós vamos ali e já voltamos. Nós estamos indo lá. Eu imagino esse homem subindo ali, de mãos dadas, com aquela mãozinha, com o filho da promessa, pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui? Como? Como que eu faço isso com alguém que eu esperei uma vida toda? Como que eu entrego um sonho que eu esperei uma vida inteira? E Deus vai lá e muda tudo. É pela fé. Creia que Deus faz. Ele não mudou, quem mudou fomos nós. Ele faz. Corra para os pés dele. Não tenha limites para agradar ao Senhor. A bispa disse uma frase aqui em Kissimmee e é verdade. Ela falou assim, você só quer tanto uma coisa quando você está disposto a passar uma noite inteira clamando por ela. E é verdade. Você quer tanto algo, você só mostra que você quer tanto algo, com tanta força, quando você está disposto a passar uma noite inteira clamando por aquilo, gritando por aquilo. Quando você está disposto a passar não sei quantos dias em jejum para que Deus abra e te dê uma luz em relação àquilo. Aí você realmente quer algo. Amém? Então vamos nos colocar de pé com o seu projeto. E pedir a Ele, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, ajude-nos a crer. Deus amado, ajude-nos a crer. Aumenta a nossa fé. Meu Deus, aumenta a nossa fé. Senhor, nos ajuda. Aumenta a nossa força. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa visão. Senhor, nós somos limitados. E eu preciso que o Senhor nos capacite. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, nos ajude a crer.
Porque muitas vezes dizemos que cremos, mas não cremos. As nossas atitudes não mostram uma fé verdadeira. Senhor, nos ajude a ser ilimitado. Espírito Santo, ajude-nos a crer. Ajude-nos, meu Deus, a ter uma fé ilimitada. A ter uma fé, meu Deus, que move os céus e a terra. Uma fé que condene as pessoas ao nosso redor. Que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e saibam que só o Espírito Santo poderia ter feito aquilo, só Deus poderia ter feito aquilo, só Deus poderia ter edificado aquilo daquela forma, só Deus poderia ter falado de nós, só Deus poderia ter passado-nos na frente, só Deus. Senhor, levanta, meu Deus, o seu povo, levanta mulheres, meu Deus, com visão e com coragem de enfrentar desafios e batalhas e vencer elas pela fé. Mulheres que não vão em busca de Agar, mas que vão em busca do Senhor, que vão em busca do Espírito Santo, que vão em busca de saída pelo Senhor, que vão em busca de socorro no Senhor. Mulheres que sabem, meu Deus, que o lugar mais alto que elas podem estar é de joelhos dobrados aos seus pés. Esse é o lugar mais alto, esse é o lugar mais poderoso. Só o Senhor pode fazer, meu Deus. Abra portas, Deus, abra portas, fale conosco, dê experiências especiais aos nossos filhos. Fale, meu Deus, conosco e com eles. Fale, meu Deus, com pessoas ao nosso redor, através do nosso testemunho, através dos nossos milagres de fé. Que possamos, meu Deus, não ser uma pessoa de um milagre só, de um testemunho só, mas de muitos, porque o Senhor é ilimitado. O Senhor, meu Deus, jorra sem limites, em nome de Jesus. Eu consagro esse projeto, eu consagro esses sonhos, eu consagro esses Isaques ao Senhor e declaro, Espírito Santo, que essa pessoa viva e contemple, meu Deus, o Filho da promessa, que ela receba, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o milagre que ela tanto tem pedido, mas que para isso a fé dela seja renovada, que ela tenha um renovo com o Espírito Santo, que ela sinta, meu Deus, de certa forma, uma vergonha de não ter mais força de estar na sua presença, de lutar com o Senhor. Uma vergonha que leva ela para níveis mais altos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, mulheres resilientes, mulheres cheias do seu Espírito, mulheres que nós sabemos, meu Deus, que nessas aí podemos confiar, elas não vão retroceder, elas não vão virar as costas, elas não vão fraquejar, elas vão continuar crendo, elas se levantarão, em nome do Senhor Jesus. Levanta, meu Deus, um exército poderoso de mulheres, levanta, meu Deus, um exército resiliente, e nos ajuda, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, vitórias importantes, especiais, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós a bênção do Senhor, meu Deus, sopre em nós fôlego de vida, devolva as forças de algumas, meu Deus, devolva a fé de algumas, devolva a esperança, meu Deus, dê mais motivos para sonhar em nome de Jesus, abra portas, dê milagres e faça diferença em nome do Senhor Jesus. Eu consagro esses sonhos, esses projetos, eu consagro, meu Deus, as orações dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.